Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a sua salvação neste mundo que está para terminar no meio de tantas pessoas. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos discernido da mentira, da enganação deste mundo. E assim, fazendo com que nós pudéssemos estar dentro da igreja, corpo de Cristo, para viver obedecendo diante do Senhor. Fazendo com que nós sempre pudéssemos estar diante do Senhor, vivendo conforme a sua grande graça. Senhor, este mundo, cada momento que se passa, vai se enchendo do pecado. Sem a ajuda do Senhor Deus, nós não podemos vencer este mundo tão maligno. Todas as tentações, dificuldades deste mundo somente podem nos derrubar sem o Senhor. Senhor, por favor, nos permita a mão de misericórdia para que possamos vencer essas tentações, para que nós possamos, através da palavra, ser renovados, ser restabelecidos, aperfeiçoados diante do Senhor, para vivermos de forma adequada como seus filhos, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que o Senhor Deus possa protegê-los, possa conduzi-los. Aqueles que estiverem no meio da dificuldade, guardando a sua fé para pregar o seu Evangelho. Que o Senhor Deus possa estar junto deles para trabalhar. Que o Senhor permita a sua grande graça. Que o Senhor possa permitir o seu trabalho, a sua graça para todos eles. Nossos irmãos e irmãs que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde deles rapidamente. Que o Senhor Deus permita para que eles possam se restaurar, para que o restante dos tempos eles possam viver tendo a chance de servir ao Senhor Deus. Senhor Deus, Pai, que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus nos ensine qual o caminho que devemos percorrer, que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária para cada um de nós, para que todos que estiverem aqui possam viver de forma adequada, apta diante do Senhor Deus. Que nós todos possamos saber, através da sua santa palavra, conhecer qual é o caminho que devemos percorrer. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ouvir o cântico preparado pelo coral.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 24, vamos ler todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pelo domingo de manhã, nós estamos cada momento aprendendo sobre como estarmos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós podemos dar os frutos do Espírito Santo. E são os 9 frutos do Espírito Santo que nós estamos semanalmente aprendendo. Então agora vocês conseguem decorar, não é mesmo? Não somente decorar. Então, mas nós precisamos pensar um a um sobre o Espírito Santo profundamente. E nós precisamos pensar, será que eu realmente estou cheio do Espírito Santo? Então o Senhor ele está olhando para nós. Então o Senhor ele deseja que nós possamos ter esse fruto do Espírito Santo. Então o Senhor Deus Pai, realmente quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, Ele pode permitir essa grande graça para nós. Então quer dizer que nós somos como o trigo que fomos colhidos e entramos prepara o celeiro. Então quer dizer que nós precisamos ser um fruto adequado para podermos entrar nesse celeiro do Senhor. Então sobre o 9º fruto, nós estamos continuamente aprendendo sobre a temperança. Quando nós falamos sobre temperança, então, sobre o que é que nós estamos falando? Nós precisamos, antes parecia que nós não havíamos pensado tão profundamente, e mesmo dizendo que sabe, nós nunca pensamos de forma detalhada sobre ele. Então, o fruto do Espírito Santo, realmente como nós já dissemos e já viemos aprendendo, é o último fruto que na Bíblia fala, temperança, e se nós pesquisarmos na Bíblia, aparecem diversos problemas e questões sobre a temperança. Então, o cristão, ele viver diante do Senhor, ele viver de forma adequada como um cristão verdadeiro, existe um trabalho a ser feito, e a temperança é algo realmente totalmente necessário para a vida do cristão. Então, se ele não consegue viver bem essa vida de temperança, então com certeza, como cristão, ele não vai conseguir viver a vida correta do cristão. E se nós olharmos em Salmos 1, aparece: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se nós olharmos uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que tem a esperança para entrar no reino do Senhor Deus, essa pessoa é a mais bem-aventurada. Então, uma pessoa que realmente é bem-aventurada não somente recebeu a salvação, mas o que é essa pessoa? Quer dizer que ele não está realmente andando segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aparece não, nem, nem. Então, essa palavra de negação que aparece aqui, falando, conforme a nossa palavra, é restringir, é recusar, é controlar. Tem esses tipos de significados.
Então, nós precisamos viver essa vivência de controle, de restrição da nossa vida, para que nós possamos nos alegrar na palavra do Senhor Deus, meditar em Sua palavra, aprender e crescer na Sua palavra. É por isso que uma pessoa que é bem-aventurada, ele não anda junto dos pecadores, ele não se mantém nos conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então quer dizer que realmente essa pessoa, ele somente está pensando coisas, fala, nossa, o mal é assim, o fulano de tal é malvado, ele vive como pecador daquele jeito e tal. Então, realmente os pecadores, eles vivem de forma como pecadores. Ímpios vivem como ímpios, escarnecedores, realmente eles vivem como escarnecedores. Então, quem vive dessa maneira? Então, quer dizer que realmente não é para seguir o caminho deles. Então, uma coisa que nós precisamos pensar quando falamos sobre isso. Então, quem são as pessoas que são ímpias? Quem são as pessoas que ainda têm o homem antigo dentro de si. Então, realmente na Bíblia já está escrito, realmente em pecado me concebeu minha mãe, em pecado fui formado. Então, se nós olharmos o ímpio, desde o momento que nasce, ele realmente já se desvia do caminho. Quer dizer que o pecador e o ímpio são os mesmos. Quer dizer que nós ainda temos essa característica do pecado dentro de nós. Nós recebemos a salvação, mas o nosso coração ainda ele não se mudou por completo. É por isso que realmente, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, existe o Espírito Santo que está dentro de nós e está tentando mudar todos os dias a nossa vivência. Então é por isso que realmente essa roda dos escarnecedores realmente é um pensamento da carne, é algo que se torna inimigo do Espírito Santo. Porque o pecado, o ímpio, a carne, ela não consegue sujeitar a palavra do Senhor Deus. Então, quando nós recebemos a salvação, nós cremos que somos filhos do Senhor Deus, mas tem pessoas que ainda têm, realmente dentro de si, a vontade da carne, que realmente ele está se assentando com os rodas dos escarnecedores, quer dizer que ele vive do jeito que ele deseja, ele vive realmente, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Então, a ovelha ele precisa ouvir a voz do pastor e segui-la, mas ele está seguindo o seu próprio pensamento. Então, quer dizer que depois de recebermos a salvação, ainda seguimos a vontade da carne, a vontade do pecador, o caminho dos pecadores. É por isso que nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores, porque o escarnecedor, ele mesmo sabendo que precisa viver a vida do Senhor Deus, ele não vive conforme o Senhor, ele vive conforme o seu próprio pensamento, ele tem o coração arrogante, pecaminoso. Então, realmente, nós não podemos nos permanecer nesse caminho. Então, quer dizer que realmente agora nós não podemos nos assentar no meio da roda dos escarnecedores. Nós não podemos seguir o caminho dos pecadores. Então, nós precisamos pensar que essa briga é contra nós mesmos. Então, se nós olharmos, realmente, ele disse para nós vencermos sobre as exceções da carne que estão dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo ele vai contra o desejo da carne e a carne vai contra a vontade do Espírito Santo. Então, quer dizer que realmente um briga com o outro, um se opõe ao outro. Existe esta briga. É por isso que agora, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele disse que realmente ele faz ferir a própria carne, ele faz sofrer a sua carne para que ele possa obedecer, servir ao Senhor. Realmente todas as pessoas que realmente estão brigando conforme essa carne, ele precisa ter essa temperança. É por isso que tem muitas coisas que dentro da nossa vida nós precisamos ter essa temperança. Muitas coisas que nós precisamos restringir, controlar. Tem muitas coisas que nós não devemos seguir, coisas que nós devemos saber negar todos os dias, em todos os momentos. Então nós precisamos saber disso. Então é por isso que quando nós falamos sobre a temperança, eu estou continuamente ensinando sobre esses pontos. Então, porque do que adianta saber e decorar se você não guarda? Então, ao ouvir a palavra, quem não pratica é aquele que engana a si mesmo. Então, está enganando a si mesmo. Mesmo saber se ele não pratica, é um escarnecedor. Então é por isso que nós estamos continuamente falando sobre
a temperança. Eu não sei se vocês lembram sobre a palavra da semana passada, porque tem muitas pessoas que ouvem a palavra, passam alguns dias e já esquecem tudo. Então, essa palavra, eles pensam, qual é a relação que ela tem comigo? Então, não conseguem pensar de forma aprofundada. Então, na semana passada eu falei sobre a temperança. O que nós precisamos restringir dentro de nós? Então, nós temos essa concupiscência dentro de nós, que é o desejo sexual, que é algo que deve ser controlado dentro de nós. É algo que sai de dentro, quer dizer que são os prazeres, os desejos, as tentações que vêm de fora. Então, realmente é algo que nós temos no nosso dia a dia. Então, para poder vencer esses desejos, primeiramente você precisa restringir o que está dentro do seu coração. Então, se você não tem esse controle, quer dizer que essa pessoa ela é derrubada por esses desejos, por essas tentações. Então, o diabo ele não consegue roubar a nossa salvação, mas a qualquer momento ele pode derrubar o cristão. Ele pode fazer com que ele perca, realmente seja derrotado na vida de fé, se torne uma pessoa inútil. Então, ele pode transformar dessa maneira. Então, como é que ele faz isso? Então, quer dizer que realmente ele usa os desejos da nossa carne, o instinto da nossa carne, que um dos pontos principais é o desejo sexual. Todas as pessoas até a morte possuem o desejo sexual. Então realmente é preciso restringir muito bem. Porque quando uma vez é derrubado, realmente isso causa um problema bem crítico, bem severo. E também mais uma coisa que nós precisamos restringir muito bem. Então esse coração de querer se tornar arrogante. Como o Senhor Jesus ele já havia dito, eu sou manso e humilde de coração. Toma o meu jugo e aprendei comigo. Então o Senhor Jesus é aquele que é manso e humilde. Então para nós podermos seguir esse Senhor que é manso e humilde, todos os dias nós precisamos aprender com esse Senhor. Todos os dias nós precisamos nos parecer com esse Senhor. É por isso que nós, quando estamos dentro do Senhor, realmente todos esses desejos que estamos dentro do nosso coração de querer dominar a minha carne, fazer conforme a minha vontade, todos nós temos essa concupiscência dentro de nós. Então todas as pessoas, quando elas começam a se dar bem na vida, nós temos o que? Cobiça, inveja. Então se nós olharmos para os animais, por exemplo, desde pequenos, eles possuem o desejo de brincarem com os irmãos e dominar, desde filhote, querer mostrar a sua força, definir a ordem. É por isso que sempre o mais forte no rebanho ou na manada, ele se torna o forte, ele se torna o alfa, ele se torna o chefe. Os mais fracos, eles somente podem se sujeitar ao mais forte. O homem também tem esse mesmo instinto. Eles querem mostrar a força da sua carne. Se tem conhecimento, ele quer dominar sobre as pessoas que não têm conhecimento. As pessoas que são ricas querem dominar as pessoas pobres. As pessoas que têm poder querem controlar as pessoas que não têm poder. Tudo isso é arrogância, tudo isso é o desejo de crescerem, se engrandecerem. Então, mesmo que o formato seja diferente, todas as pessoas possuem esse princípio dentro delas. É por isso, é preciso restringir muito bem esse desejo da arrogância, da avareza dentro de si. Se olharmos em Mateus capítulo 23, os governadores deste mundo, eles realmente querem governar sobre as pessoas do mundo com poder, mas nós não podemos ser assim. Se qualquer um entre nós querer se exaltar, realmente ele precisa se tornar um servo. Então ele já disse isso. Em Lucas capítulo 22, ele disse que realmente quem é maior, aquele que assenta e come ou aquele que está realmente levantado servindo? Claro que a pessoa que está assentada realmente é a pessoa maior. Então, a pessoa que está de pé servindo, aquele que come, é uma pessoa menor, é uma pessoa que é como um servo. Mas,
O Senhor, ele disse, realmente, eu estou do meio de vós como aquele que serve. O que quer dizer? O Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Quer dizer que você querer ser servido é arrogância, você está se exaltando. Então, você não gostar de servir, você gostar de ser servido. Então, é algo que precisa ser controlado. Esse é o coração de querer se tornar arrogante, o coração de querer se exaltar. Então, você precisa controlar muito bem isso. Como em Tiago, capítulo 4, realmente o Senhor, ele já permitiu uma grande graça para dentro de nós. Nós recebemos uma grande graça. O que é essa graça? Depois da nossa salvação, o Senhor, ele continuamente nos permite o seu aperfeiçoamento, a graça dentre a graça, para nos permitir uma maior graça. Porque o Senhor, ele derrota os arrogantes e ele realmente engrandece os humildes. Então, realmente, nós podemos saber que as pessoas são arrogantes, elas são derrubadas pelo Senhor. Elas não recebem a graça do Senhor. Então, porque é uma pessoa arrogante. Então, o Senhor permite essa graça para aquele que é humilde. Como a água, ela corre de baixo para cima, do alto para baixo. Da mesma maneira, precisamos ser humildes. Então, realmente é por isso que realmente ser humilde é algo muito importante. Porque em arrogância, como no Provérbios já disse, realmente o caminho do fracasso é a arrogância. A arrogância leva à perdição. Então, nós precisamos realmente ter essa palavra dentro de nosso coração. Nós precisamos lembrar desse ponto. Então, esse coração arrogante de queremos nos exaltar, nós precisamos controlar. Então, quem sou eu para ser assim? Porque se nós olharmos em Novo Testamento, o homem mais incrível é o apóstolo Paulo. No Antigo Testamento, a pessoa mais incrível é Moisés. Então, se nós olharmos na Bíblia, uma pessoa mais incrível, mais mansa do que Moisés existe na Bíblia? Então, claro que Moisés era realmente uma pessoa muito arrogante. Ele não era nada manso. Ele vivia como realeza. Ele recebeu todo o ensinamento como realeza. Ele era uma pessoa realmente já muito bem instruída em conhecimento, em fala. Então ele pensava que era o homem que iria conduzir, governar sobre todo o Egito, mas ele matou um egípcio. Então Moisés era uma pessoa muito realmente agitada, realmente sem paciência. Então realmente o Senhor, ele fez o que com a vida dele? Fez com que ele pudesse viver como pastor de ovelhas durante muitos anos no deserto. Então assim ele teve o coração manso e humilde, e assim ele pôde se tornar uma pessoa preparada para fazer o trabalho de conduzir o povo de Israel no deserto. É por isso que não existe nenhuma pessoa mais mansa do que ele. No Novo Testamento realmente não existe nenhuma pessoa incrível como o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele disse realmente eu. Então, claro, o apóstolo Paulo escreveu 14 livros no Novo Testamento. Então antes ele matava todas as pessoas que acreditavam no Senhor Jesus, mas o Senhor Deus o derrubou, o salvou e o estabeleceu como apóstolo dos gentios. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, eu sou um pecador que merecia ir para a profundeza do inferno. Então eu sou o menor dentre todos os santos. Então realmente eu não sou uma pessoa apta para ser chamado apóstolo. Então, mas realmente o que eu tenho de bom dentro de mim? Quer dizer que somente funciona do Senhor, provém do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo também era um homem muito humilde. Já que a graça que ele havia recebido do Senhor era tão grande, ele se preocupava de se tornar arrogante. É por isso que o Senhor ele permitiu realmente uma doença da pele para ele, porque realmente se tornar arrogante, a graça do Senhor iria partir da vida dele, para que o poder do Senhor pudesse se estabelecer nele, para que ele não se tornasse arrogante. Então o Senhor permitiu essa doença de pele, esses espinhos, para que pudessem restringi-lo. Então o Senhor ele odeia os arrogantes, ele derruba os arrogantes. O Senhor ele aceita os humildes,
Então é por isso que nós precisamos cada momento mais nos tornarmos mais humildes. Como o Senhor Jesus era humilde, realmente derrubando a si mesmo. Então isso é a temperança. Então a temperança é uma pessoa que consegue restringir os seus próprios desejos. Quer dizer que é manso e humilde, nós precisamos seguir ao Senhor. E mais uma coisa que nós precisamos saber. Então dentro de nós, ainda nós temos esse coração de querer se rebelar. Então nós somos pessoas que querem se rebelar continuamente. É por isso que nós somos chamados para essa liberdade. Então, mas nós não podemos usar essa liberdade como oportunidade para a carne. Então nós conseguimos a liberdade do pecado, conseguimos a liberdade do diabo, nós conseguimos a liberdade deste mundo. Mas não é porque eu conseguir a liberdade que agora eu vou viver do jeito que eu quiser, conforme a minha vontade. A liberdade que o Senhor me permitiu é na verdade, porque a verdade Ele nos libertará. A verdade nos libertará da enganação e do pecado. Então, o Senhor Ele não nos permitiu a liberdade para que pudéssemos viver do jeito que bem entendemos. Então, realmente nós não podemos usar a verdade para se tornar realmente uma oportunidade para a nossa carne. Nós precisamos viver diante do Senhor para se tornar uma oportunidade para o Senhor. Então, com o coração de querer servir ao Senhor. Então, realmente querer se rebelar, ele viver do jeito que ele bem entender. Então, nós falamos, eu agora precisamos viver conforme a palavra. Então, mas ele fala, não, deixa que eu quero viver do meu jeito, eu vou viver conforme a minha vontade. Não me atrapalha. Então, se deixar uma pessoa dessas assim, essa pessoa ela vai viver do jeito que ela bem quiser. Até a pessoa que recebe a salvação. Realmente, se você não controlar através da palavra, através da vontade do Senhor Deus, ele vive como um monstro, ele vive do jeito que bem entender. Não pode ser assim. Então, realmente, encontrando uma coisa dessa, precisa se assustar. É por isso é preciso controlar os desejos da sua carne. Precisam dessa restrição da própria carne. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 10, realmente nós podemos ver que seja para judeus, para gregos, realmente não deve ter restrição. Então, qualquer um que querer viver conforme a si mesmo, realmente é uma pessoa que pode causar problemas diante do Senhor. Então, ele fala conforme o outro pense alguma coisa sobre mim ou não, eu vou viver do jeito que eu bem quiser. Então, isso é pecado. Isso é algo que precisa ser restringido. Então, como é que vocês pensam sobre isso? Então, não quer ouvir a palavra dos pais, não quer ouvir a palavra dos professores. E também ele fala, na Bíblia pode falar assim. Então, mas será que tem como viver assim? Então, ele não conseguir obedecer, ele cada momento mais quer justificar. Então, isso é algo que precisa ser restringido. Então, e esse coração, realmente, nós podemos dizer que é uma pessoa preguiçosa, que é pecado, é uma pessoa má, quer dizer que realmente um servo preguiçoso e mau. Então, o servo preguiçoso é mau. Então, o preguiçoso ele precisa aprender com a formiga. Então, as pessoas que foram criadas com a imagem do Senhor, as pessoas que receberam a salvação como filho do Senhor Deus, agora precisam aprender com a formiga? Então, realmente precisa conseguir a sabedoria vendo o trabalho da formiga. Então, como a formiga ela é tão sábia? Então, o Senhor ele não utiliza dos preguiçosos. O Senhor, quando ele escolheu os apóstolos, ele não escolheu qualquer pessoa que está ali assentada brincando. Se nós olharmos Davi também,
ele cuidava muito bem das ovelhas do Pai. Realmente era um bom pastor de ovelhas. Os apóstolos também, o Senhor chamou todos eles quando estavam fazendo o seu trabalho esforçadamente. Seja cultivando, seja plantando, seja pescando. Qual o trabalho que eles estivessem fazendo. Se nós olharmos Mateus, ele estava ali como republicano trabalhando, contando todos os impostos que ele havia colhido. Então todas as pessoas estavam fazendo o seu trabalho esforçadamente. Não eram pessoas preguiçosas, perdidas, vagarosas. O Senhor não utiliza esse tipo de pessoas. Pessoas realmente preguiçosas nem pelo diabo são utilizadas. Então, como o diabo ele realmente é tão ocupado, ele não dorme, ele está trabalhando sem parar. E é por isso, se nós olharmos para esses pontos, realmente as coisas que estão erradas dentro de nós, ainda temos diversas coisas escondidas. Então, uma a uma, nós precisamos controlar dentro de nós. Então, isso é a restrição dentro de nós. Isso é temperança. Então, quando nós aprendemos essa Bíblia, então, as pessoas que estão adoecidas, elas precisam tomar a medicação que o médico já prescreveu e precisa consertar uma a uma na sua vida. Então, conforme a palavra do Senhor, realmente eles precisam ir consertando isso um a um. Então ele fala, nossa, na Bíblia tem várias palavras boas, é isso. Então, primeira coisa, temperança. Mesmo que eu não queira fazer todas as coisas que eu preciso fazer diante do Senhor, se é a vontade do Senhor, eu preciso fazê-lo com grande esforço. Então, isso é uma pessoa que consegue, tem a temperança, restringir a si mesmo. Tá, mesmo que ela tem coisas que ele queira fazer, se não for adequado diante do Senhor Deus, não deve fazer. Então, mesmo que não queira fazer, realmente, ele, se for a vontade do Senhor Deus, ele precisa realizar diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus ter morrido na cruz, ter sofrido na cruz, será que ele gostava? Não, ele pediu para que aquele cálice fosse passado por ele. Então, a mesma coisa para nós. Então, mas não faça conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Então, é por isso que nós podemos ver que isso é restrição, isso é a temperança, é a maneira que o Senhor Jesus ele venceu contra a carne. Então, se for a vontade do Senhor, qual seja a dificuldade, qual seja realmente toda a restrição que nós temos dentro de nós, nós precisamos vencer contra essa carne. Então, como é que nós queremos fazer? Então, primeiramente, realmente como eu queria pregar hoje para vocês, é o desejo em relação à comida. Então, claro que comida nós temos a satisfação realmente natural, é uma necessidade humana que nós todos precisamos, é algo do instinto, é o nosso desejo que nós temos. Mas nesse trabalho de comer, beber, existe a restrição. Mas as pessoas não pensam muito sobre isso. Então, eles comem o que querem, se não quer comer, não come. Então, seja bom para a saúde ou não, ele só come as coisas que têm um sabor bom. Então, coisas que realmente alegram o paladar. Então, realmente comer, beber, essas coisas, primeiramente, nós precisamos pensar em relação à nossa saúde, que é algo totalmente necessário. Então, é por conta da nossa saúde. Mas, o nosso corpo foi comprado realmente com grande valor pelo Senhor. Pelo Senhor Jesus, que derramou todo o seu sangue precioso, e pelo seu sangue e água, ele realmente salvou e nos comprou com grande preço, seja a minha carne e meu espírito. Então quer dizer que nós éramos espíritos que estavam sendo levados por conta desse valor do pecado, mas foi pago pelo Senhor Jesus. A nossa carne também foi comprada pelo preço do Senhor Jesus. E é por isso que, se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 também, realmente já está escrito dizendo que o nosso corpo não é nosso. Então nós já não somos nossos, nós somos templo do Senhor, nós somos comprados com preço, nós somos do Senhor. Então é por isso que agora, já que nós somos comprados pelo Senhor, nós precisamos dar esse nosso corpo para o Senhor, para a graça do Senhor. Esse corpo não é mais meu.
Então, antes de eu receber a salvação, de quem era esse corpo? Esse corpo realmente foi dado pelos pais, os pais que compraram. Então, os pais que me fizeram nascer, mas será que foram os pais que me criaram? Então, se nós olharmos em Salmos 139, o Senhor já disse, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Então, os pais, eles me fizeram nascer, mas como é que eles me criaram? Com que poder? A carne foi criada pelo Senhor. Essa carne, ela pecou diante do Senhor. Então, ela foi comprada com preço diante do Senhor. É por isso que agora nós precisamos dar graças através desse nosso corpo diante do Senhor, seja comer ou beber, o que quer que faça, nós precisamos fazer para a glória do Senhor. Então, algo que não dá glórias ao Senhor é pecado. Então, realmente, uma pessoa não conseguir dar glórias ao Senhor. Então, é uma pessoa que não pode entrar para a graça do Senhor, para a glória do Senhor. É por isso que, primeiramente, nós todos que fomos comprados com preço diante do Senhor, agora nosso corpo que está neste mundo, realmente nós estamos para dar as glórias diante do Senhor. Então nós estamos para dar glórias diante do Senhor Deus. Realmente nós precisamos ser o que? Saudáveis para que isso possa acontecer. Então nós guardamos a nossa saúde, é algo muito importante. Então nós guardamos a nossa saúde, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos comer da comida necessária, nós precisamos realizar os exercícios físicos necessários, nós precisamos guardar muito bem da nossa saúde. Então esse é o trabalho que o Senhor ele permite dentro de nós para que nós possamos guardar muito bem, possamos controlar muito bem. Mesmo que eu queira fazer alguma coisa, se eu não for saudável, eu não posso fazer nada. Então antigamente eu subi uma vez na montanha e uma pessoa estava escalando, alguém escreveu uma placa numa árvore, então eu fui ler o que estava escrito. Ele disse, realmente perder os seus bens é pouco. Perder a honra é perder muita coisa. Perder a saúde é você perder tudo. Então eu queria escrever mais uma coisa ali. Perder o espírito é a perdição eterna. Então essa pessoa, ela já que não sabe sobre o problema do espírito, então ele começou a falar, o que é perder a honra? É perder muita coisa. Perder os bens também tem muito disso. Realmente perder os bens é perder um pouco. Parece que são muito você perder os seus bens, mas você perder a saúde é você perder tudo, ele escreveu dessa maneira. Do que adianta você ter saúde? Se você morrer, tudo acaba. Se você estiver adoecido, deitado. Então a saúde é algo muito importante. Então primeiramente precisamos vencer realmente e cuidar muito bem da nossa saúde. A saúde nós precisamos guardar muito bem quando ainda estivermos saudáveis. Então o que vocês pensam sobre isso? Então essa saúde nós precisamos guardar muito bem. Então nós precisamos usar o restante das nossas vidas para o Senhor. Nós precisamos dar glórias diante do Senhor Deus. Se olharmos em Romanos, capítulo 14, versículo 6, realmente todo aquele que come realmente precisa fazer para o Senhor. Aquele que não come também para o Senhor não pode comê-lo. Então realmente é algo que precisamos agradecer diante do Senhor. Tem momentos que nós precisamos comer, tem momentos que nós não devemos comer. Então pela saúde, para o Senhor. Então viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor. Então, comer ou beber, tudo o que façamos é para o Senhor, para a glória do Senhor. Mas então, tem muitas coisas que realmente prejudicam a nossa saúde. Dentre as comidas tem coisas que são boas para a nossa saúde, tem coisas que são ruins. Realmente nós precisamos guardar muito bem, precisamos escolher muito bem essas comidas. Coisas que só falamos, é gostoso, mas pode estragar a nossa saúde. Algo que está prejudicando a nossa saúde é pecado diante do Senhor Deus. Está falando, eu vou morrer algum dia, então eu vou comer o que é saboroso. Não pode ser assim. Então vão para diante do Senhor. Ver se existe essa liberdade. Então você é seu.
Quando nós formos diante do juízo do Senhor Deus, todas as coisas, o Senhor Ele há de cobrar. Então o Senhor Ele está dizendo, você usando as minhas coisas, você viveu conforme a minha vontade ou conforme a sua vontade? Então nós falamos, o quanto que eu trabalhei diante do Senhor, quanto que eu fiz isso. Não, mas o cálculo que o Senhor faz é totalmente diferente. Se olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, realmente nós com certeza iremos para o juízo do Senhor. Nós todos iremos receber o juízo conforme esse nosso corpo diante do Senhor. Mas tudo que nós vemos conforme a vontade do Senhor Deus vai se tornar a bondade, aquele que veio conforme a carne e a maldade diante do Senhor. Então todas as coisas realmente diferentes do bem e do mal das pessoas do mundo, não é? E então nós pensamos, como é que eu, realmente olhando para todo o conteúdo da minha vivência, como é que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para saber exatamente o que eu estou vivendo para o Senhor? Então nós comemos, bebemos, todas essas coisas também. Então eu comer e beber, realmente eu viver para a graça do Senhor. Se isso se torna uma grande ajuda, eu preciso comer e beber. Mas se é algo que estraga a minha saúde, não for adequado diante do Senhor Deus, eu não devo comer. Se eu mesmo querer comer, se isso estraga a minha saúde, eu não posso comê-lo, porque isso é temperança. Então a cerveja bebe bastante, as pessoas que bebem muito bem, e vai estragando o quê? O fígado. Então o meu pai antigamente, ele trabalhava numa das estações e ele gostava muito de beber bebidas alcoólicas e assim realmente estragou o seu fígado. Então todo o fígado dele ficou realmente com grandes problemas. Então estragou o fígado, estragou o estômago dele. Quando você fuma, vai estragando todo o seu pulmão, vai derretendo. Então, sabem aquelas pessoas que são comediantes? Tem um comediante muito famoso na Coreia. Então, ele era muito jovem, mas ele morreu. Que antes de ele morrer, uma coisa que ele pediu para todas as pessoas é parem de fumar. Porque ele fumou tanto que o pulmão dele estragou por completo e ele morreu. Então, mesmo sabendo que é prejudicial para a saúde, está ali, fumando. Então uma pessoa falou, mas onde que está aí na Bíblia escrito para não fumar? Então realmente, antigamente, quando a Bíblia foi escrita, não tinha cigarro. Se tivesse cigarro naquele tempo, então não somente a palavra não vos embriagueis, com certeza teria escrito também realmente não fumer, para não fumar. Então, realmente, estando na Bíblia ou não, realmente se é algo que estraga a saúde, nós não podemos comer, nós não podemos fazer. Então, aonde já se viu na Bíblia falando para comer 3 vezes ao dia? Não existe palavras assim. Comer 2 ou 3 vezes, somente você precisa ser saudável. Isso é o suficiente. Você precisa guardar bem a saúde. Então, isso que é importante, isso que é adequado diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa, ela comeu muito, então realmente estragou a sua barriga, passando mal. Isso é um problema. Outra pessoa fala, eu vou fazer dieta e fica todo magrinho. E adoecer também é um problema, não pode ser assim. Então precisa ser de forma adequada, porque o meu corpo não é meu. É por isso que realmente todas as coisas que estragam a saúde realmente se torna um grande pecado. Se eu empresto meu carro, por exemplo, para outra pessoa, e essa pessoa ela pega o meu carro e ela precisava trocar o óleo do meu carro, mas não trocou, e não coloca gasolina boa, coloca sempre gasolina ruim. Então, quando o carro ele estraga, será que o dono do carro vai ficar feliz com isso? Então, o carro vai estragar rapidamente. Então, se for possível, realmente conforme a vontade do Senhor Deus, precisa viver
realmente de forma realmente longa a vida, para que tenha uma longevidade, porque precisa fazer a vontade do Senhor Deus. É por isso que eu digo para todas as pessoas, realmente precisam viver saudáveis durante um longo período de tempo. Então eu falo com o sotaque da minha terra natal, falando, de qualquer maneira, vivam realmente bastante. Então todas as pessoas ficam rindo, achando que é algo engraçado, achando que é uma piada, mas não é isso. Realmente, por que nós precisamos viver durante muito tempo? Porque existe muito trabalho a ser feito. Então agora eu também sou saudável. Então existe um trabalho que o Senhor ele permitiu para mim e eu preciso ser saudável até que esse trabalho que o Senhor permitiu para mim seja concluído. Mas realmente guardar bem a saúde é a temperança, porque se você não tiver a temperança, você come o que você quer comer, você come coisas ruins, maléficas à saúde, não cuida bem da saúde. Se você não consegue restringir realmente essa carne, esses desejos de comida, realmente é um grande problema. O Senhor, claro que realmente Ele protege a nós mesmos, mas será que Ele vai proteger tudo, até a minha própria saúde, que eu poderia estar controlando bem? Então, uma pessoa que está dirigindo, ela fala, Senhor, realmente permita a sua graça para que eu possa dirigir muito bem e possamos chegar muito bem até o destino. Então, só porque ele pediu para o Senhor Deus protegê-lo, ele vai e descumpre as leis de trânsito, sai disparado pela rodovia, será que o Senhor Deus vai proteger essa pessoa? Então, claro que dentro de uma regra, dentro de um limite, existe a proteção de Deus. Então, se você descumpre, você inflige essas leis, o Senhor Deus ele vai largar a sua mão. Se você está correndo rápido ou não, não importa. Então é por isso que nós todos agora realmente temos a saúde. Então precisamos guardar muito bem para fazermos o trabalho diante do Senhor Deus. Então isso se chama temperança. Não comer coisas ruins, não beber coisas ruins, de forma realmente bem regular e bem organizada, precisamos viver nosso dia a dia. Porque se nós deixarmos a nossa carne viver do jeito que ela quer, ela vai fazer o que ela quer. Então, e também se nós olharmos a boca, o que a boca pede? Pede coisas gostosas, fala, me dá uma comida gostosa, saborosa, algo bom, gostoso. Será que não tem? Será que não vende coisas gostosas ali? Restaurantes bons. Claro que é necessário comer coisas gostosas, claro. Mas pensar somente nesse paladar, alegrar o paladar, realmente você gasta muito dinheiro nisso, não é mesmo? Mais do que o necessário. Então, se você come somente pela saúde, já basta. Então, mas neste mundo, realmente tem muitas pessoas que não conseguem comer o básico, é por isso que estão morrendo de fome. Então vocês conseguem ver, tem muitas pessoas que morrem de fome. Quando eu estava na África, na Índia, eu vi muitas pessoas que estavam morrendo de fome. Então eu não sei o que fazer por aquelas pessoas. Realmente como um outro ser humano olhando para eles. Mas dentre os nós, cristãos irmãos, também tem irmãos que têm dificuldade até para comerem. Passam dificuldade. Nós comemos muito, então passamos mal. Queremos comer melhor, mais gostoso. Se vai custar mais dinheiro, não importa. Então nós precisamos saber ter temperança nesse ponto. E é por isso. Então nós devemos saber restringir, não comer, realmente além do necessário, gastar muito dinheiro nesses pontos. Nós precisamos orar e pensar diante do Senhor Deus. Será que isso está correto? Será que o dinheiro que estou gastando é meu? Então será que esse dinheiro o Senhor Deus ele me deu para que eu possa alegrar essa minha carne? Não, não é. Então, no entanto, claro, realmente o Senhor ele permite para que eu possa usá-lo, mas se eu não controlar muito bem, se eu não tiver a temperança nesse quesito, o Senhor Deus ele não vai se agradar.
Como em Tiago, capítulo 2, realmente tem muitos irmãos e irmãs que realmente não têm a comida, o pão do dia a dia. Então eles estão nus, eles não têm o que comer, mas nós podemos estar em paz. Então se o Senhor Deus ele não der o que de comer, realmente do que adianta? Do que benefício há? Então estar nu, não tem o que comer, precisa dar o que de vestir, precisa dar o que de comer para aqueles irmãos. Como cuida do seu próprio corpo, precisa cuidá-lo, mas somente pela boca. Ele fala, nossa, isso, aquilo, vai, precisa vestir coisas quentes, você precisa se fartar com a comida. Como é que essa pessoa vai se fartar se não tem o que comer? Ninguém dá nada para eles comerem. Como em 1 João capítulo 3, versículo 17, amém seja os irmãos e irmãs. Então, realmente, mesmo vendo aquela injustiça, se não tiver o coração de ajudar, realmente eles têm o coração de querer ajudar, mas eles dominam o coração deles e falam, não, eu não vou fazer isso. O Senhor ele está vivo dentro deles. Realmente não podemos somente amar por palavras e pela língua, nós precisamos amar com a verdade, em ações para com os outros irmãos. Para que possa ser dessa maneira, realmente precisamos restringir o nosso trabalho, precisamos restringir os nossos desejos, é necessária a temperança. Não é eu fazer o que eu quero, tudo, e depois, tudo que é necessário eu consigo fazer depois de fazer tudo que eu quero? Não, não é possível. Então é por isso que realmente algo que é comida, nós precisamos saber restringir. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 11, logo à frente de Gálatas, nós temos 2 Coríntios capítulo 11. Iremos ler versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ou se nós olharmos o apóstolo Paulo, se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 11, então quanto que ele sofreu tanto? Ele não consegue nem falar tudo que ele sofreu. Ele foi aprisionado diversas vezes. Muitas das vezes ele foi torturado, muitas das vezes quase morreu. Ele realmente foi chicoteado 40 vezes menos um. Então ele foi apedrejado e quase morreu. Eles dispersaram o corpo dele, mas ele voltou. Então ele sofreu naufrágio 3 vezes e ele caiu nas profundezas do mar. Então ele teve realmente perigo realmente da fome, perigo dos salteadores, perigo realmente dos judeus, perigo dos gentios, realmente perigo dos falsos irmãos. Então, mas assim ele se esforçou bastante. O apóstolo Paulo, enquanto trabalhava, ele pregava o evangelho. Então, muitas das vezes não conseguiu dormir. Estava com sede, estava com fome, teve sede, estava nu. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer, passava fome, passava frio, estava nu. Então, antigamente, quando eu estava na China evangelizando pela primeira vez, estávamos fazendo o seminário bíblico. Então os irmãos, eles alugaram um hotel. E os irmãos, eles nunca haviam usado um hotel. Eles nunca haviam hospedado num hotel, porque eles falaram que o hotel era muito bom, então eles prepararam um hotel por mim. Mas eu não sei como estava tão frio à noite para mim. E a parede estava cheia de mofo, estava cheiro de mofo. Então os irmãos, eles achavam que era hotel, era muito bom.
Então, mas eu, sentindo o cheiro de mofo, estava tremendo ali dentro do hotel. Então, eu lembrei do apóstolo Paulo naquela hora. O apóstolo Paulo, ele realmente sofreu bem mais do que isso. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia beber. Ele realmente tremeu de frio. Muitas das vezes. Muitas das vezes. Então, e quando eu disse isso para os irmãos da outra vez, os irmãos eles se assustaram e falaram, não, vamos mudar para um hotel. Então, eles mudaram para um outro hotel que não era tão caro, mas era muito melhor. Então, o apóstolo Paulo, ele viveu num ambiente que não tinha o que fazer. Realmente, ele sofreu tanto. Em 1 Coríntios capítulo 4, até todo esse tempo, realmente nós tivemos fome, nós estamos despidos, nós estamos nus. Realmente, quando ele escreveu 1 Coríntios, naquele tempo também, realmente nós precisamos restringir, nós sentimos fome, nós sentimos sede, com certeza. O apóstolo Paulo, que era tão incrível, realmente ele não reclamou em nada. Então, ele não utilizou o poder, a autoridade dele como um apóstolo. Ele não desejava ser servido. Como em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus, quando estava no dia de sábado, então o Senhor Jesus ele estava ali no meio da plantação, e estava andando, e os servos e os discípulos estavam com fome e começaram a colher ali, porque eles estavam realmente sofrendo bastante seguindo o Senhor Jesus, não é? Porque o Senhor Jesus ele não parava de trabalhar. Então, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, realmente dormindo no meio da chuva. E eles também tiveram que dormir junto com o Senhor Jesus. Durante 3 anos e meio o Senhor Jesus viveu dessa maneira. Então, os discípulos estavam com tanta fome que começaram a colher as espigas para comer. E eles comeram ali, no dia de sábado. Então, os discípulos, eles estavam com muita fome. E imagine o Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus estava farto? Se olharmos em Mateus capítulo 4, então o Senhor Jesus durante 40 dias no deserto, ele teve fome. Durante 40 dias, ele esteve de jejum. Então como que a carne dele deve ter se enfraquecido, deve ter se cansado, deve ter acabado sua energia. Mas o diabo apareceu para ele e disse, nossa, mas se você é o filho de Deus, por que você está sofrendo tanto? Por que você está com fome? Então você tem poder, transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor Jesus disse, realmente até com essas pedras nós podemos transformar em descendentes de Abraão. Porque o Senhor Jesus, ele é o Criador. O diabo ele disse, nossa, mas você é filho de Deus, por que você está com fome? Você consegue fazer. Então o Senhor Jesus disse, ah, sim, eu sou filho de Deus, eu havia esquecido. E ele foi lá e transformou em pães? Não foi. Mateus capítulo 4, versículo 4, o que o Senhor Jesus ele havia dito? Ele disse realmente, como está escrito, conforme a Escritura, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que é proferida da boca de Deus. Então, nessa palavra existem 2 significados grandes. Claro, primeiramente, nós precisamos da comida para as necessidades humanas básicas do nosso corpo, mas também a palavra que é comer, que é ouvir, aprender, meditar. Então, o homem interior dentro de nós, todos os dias, ela pode ser renovada, ela pode se tornar saudável, crescer. Então pode ficar satisfeita. Então, mas a palavra que o Senhor Jesus disse é um pouco diferente desse significado. Então não só de pão viverá o homem. Claro que é necessário comer. Mas algo mais importante do que isso é a vivência de obedecer à palavra do Senhor Deus. É mais necessário do que isso. Se olharmos em João capítulo 4, versículo 43, o Senhor Jesus estava na terra da Judéia, lá pela Galileia, e ele precisava passar por Samaria. Realmente no meio de uma tarde, estava quente, estava caminhando pelo caminho do deserto, estava com fome,
estava com sede. Os discípulos, eles haviam ido à cidade para comprar algo para comer. E naquele tempo veio uma mulher de Samaria para buscar água. Vocês conhecem muito bem essa história, não é mesmo? Então o Senhor Jesus foi para aquela mulher e pediu um pouco de água. Aquela mulher, vendo ao Senhor Jesus, viu que ele era judeu. Então o pessoal de Samaria e o povo judeu, eles realmente não se relacionam de forma alguma. Então, os judeus, eles consideram os samaritanos como cães, como animais, e os samaritanos consideram os judeus como inimigos. Então, a mulher, ela diz, como você sendo judeu pede água para mim, que é samaritana? E como é que um homem está pedindo algo para a mulher? Realmente, isso foge do respeito básico, da etiqueta daquele tempo. Então, realmente, nós encontramos inimigos realmente nas ocasiões mais inesperadas. É por isso que ela falou, nossa, eu não vou dar água para esse inimigo meu. Então essa mulher, ela não tinha nem um pouco de respeito por ele. Ela tinha 5, 6 maridos. Ela estava cheia de pecado. Ela ia trocando de homem com homem e ia vivendo a sua vida. Então ela não conseguia viver como as outras mulheres, como outras famílias que buscavam água pela manhã. Ela ia logo no meio da tarde, onde não tinha ninguém ali. Então é por isso que o Senhor Jesus disse, mulher. Então realmente, se você soubesse quem está pedindo a água para você, realmente você o daria. Você sabe quem sou eu? Que eu posso dar a água da vida. Então realmente ele disse, trouxe o presente de Deus, quer dizer que trouxe a salvação. Então você não me deu a água. Então, mas se você pedir a mim, eu posso te dar a água da vida. E o conteúdo posterior vocês conhecem muito bem, não é? Então o Senhor Jesus disse, realmente quem beber da água que eu der, transbordará a água da vida do seu ventre. Né? Então quer dizer que realmente é uma pessoa que pode ter a verdadeira paz, o verdadeiro descanso espiritual. Então, mas agora os discípulos, eles foram comprar a comida e voltaram. Viram, Rabi, coma dessa comida. Então, no capítulo 4, versículo 34, o Senhor Jesus ele disse que ele já se alimentou, realmente já se alimentou. Então, os discípulos começaram a se questionar, falaram, nossa, alguém trouxe uma comida para o Senhor Jesus? Não trouxe, ninguém havia trago a comida. A mulher não havia nem dado a água para o Senhor Jesus. Ela, descobrindo que o Senhor Jesus era o Cristo, ela deixou o seu cântaro ali e correu para o meio da cidade. O Senhor Jesus não conseguiu nem beber água ainda naquela hora. Ele não conseguiu comer nada naquela hora. Mas o Senhor Jesus disse que realmente a minha comida, realmente eu já comi, que a minha alimentação é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele estava com fome, estava com sede. Então claro que realmente uma pessoa que está com sede, com fome, precisa comer ou beber alguma coisa. Então está cansado, está com fome, está com sede. Esse Senhor Jesus, realmente ele disse que existe algo mais importante do que esse. É totalmente diferente da alimentação que os discípulos eles pensam. A alimentação do Senhor Jesus, a comida do Senhor Jesus, realmente como disse, realmente o justo, ele tem a sede de fazer a vontade do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus ele estava com fome, estava com sede de fazer a vontade do Senhor Deus, de fazer o trabalho daquele que me enviou, que é o Pai. Então o Senhor Jesus realmente tem morrido na cruz para salvar todos os pecadores. Esse trabalho, para que até que ele possa ser feito. Então esse é o trabalho do Senhor. Quer dizer que pregar o evangelho para aqueles samaritanos realmente é algo muito mais importante do que comer ou beber. É algo realmente mais fervoroso e necessário diante do Senhor. Isso é a alimentação espiritual. Então, é por isso que nós, quando estamos com fome, nós vamos e comemos uma coisa, nós precisamos ir lá comer rapidamente, porque nós sentimos fome, não é? Isso não é ruim, porque nós estamos com essa necessidade fisiológica. Mas, realmente nós também buscamos o que queremos comer, beber. Será que temos esse desejo de fazer a vontade do Senhor Deus verdadeiramente? Então nós procuramos algo para comer, algo para beber, e nós ficamos imaginando, como é que eu posso alegrar a minha carne? Fazemos muito bem disso, mas fazer a vontade do Senhor Deus, o coração de fazer a vontade do Senhor Deus,
Nós não temos muito. Nós somente falamos, se eu lembrar eu faço, se tiver a oportunidade eu faço. Se eu não lembrar, não tem como fazer. Então, uma pessoa que está com fome, se ele quiser comer, ele come, se ele quiser beber, ele bebe, é assim? Então, claro que uma pessoa que está com fome, ele quer comer, que está com sede vai querer beber. Então, realmente nós temos esse coração de fazer a vontade do Senhor Deus. Realmente o homem não vai viver somente conforme o pão, mas claro que fazer toda a vontade do Senhor Deus precisa se tornar a alimentação do seu dia a dia. É por isso que o Senhor Jesus e seus discípulos realmente vieram para salvar os espíritos dos homens. É por isso que eles passaram fome. Eles viveram realmente como pobres. Passaram por diversas dificuldades. Nós também, para salvarmos muito mais espíritos, então é necessária a prioridade em nós. Os prazeres, as necessidades carnais, claro que realmente precisamos, mas precisamos fazer de forma realmente necessária, somente o necessário, ter essa temperança. Não é fazer tudo o que eu quero e depois eu falo, o que o Senhor Deus quer fazer, eu vou fazer também. Tem como fazer os dois assim? Não tem como. Um lado precisa ser controlado, precisa ter uma restrição para que possamos fazê-lo. É necessária a temperança nesse quesito. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Todas as coisas que nós temos, nós queremos comer tudo que é bom. Outros espíritos eles fazem isso, aquilo, ou eles estão ali se perdendo. Então, e eu uso pouco por eles. Então o que o Senhor vai dizer? Fez muito bem, será? Nós estamos fazendo errado. Então, a nossa carne também. Realmente de forma necessária, de forma apta. Precisamos restringir, precisamos controlar os desejos da carne também. Vamos procurar a palavra de Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós temos logo depois de Ezequiel, nós temos a Bíblia de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E depois, olhamos o versículo 16. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. O povo de Israel, por terem desobedecido diante do Senhor Deus, eles haviam sido aprisionados e escravizados pela Babilônia durante 70 anos de escravidão. Entre os judeus, as pessoas que eram inteligentes, realmente sábios, eram escolhidos para servirem o imperador da Babilônia. Então faziam esse trabalho. E dentre eles nós temos Daniel e seus 3 amigos. Daniel e esses seus 3 amigos, realmente eles estiveram ali servindo o rei. E eles estavam sendo treinados para servirem este rei. Então agora eles são servos do rei, eles estão comendo das iguarias desse rei. Então eles precisavam comer dessa mesma comida que o rei estava comendo. Quer dizer que as melhores comidas, as melhores bebidas, as mais caras, não é? Mas Daniel e seus 3 amigos recusaram das iguarias do rei. Por que será?
A Babilônia servia deuses estranhos, estrangeiros. É por isso que uma vez eles traziam a comida primeiro para servir a esses deuses. E depois eles comiam dessas comidas ofertadas aos deuses. Eles tinham esse costume, esse hábito. Então Daniel e esses seus 3 amigos não viram que isso não era adequado diante de Deus. É por isso que aqui fala que são as iguarias do rei. Eles são comidas muito saborosas, muito especiais. É por isso que aqui ele fala as iguarias do rei e os vinhos, realmente eles não desejavam se contaminar. Porque ao ver do Senhor Deus, eles pensavam que isso não era adequado. Então, se você não comer isso, o que você vai fazer da sua vida? Então, se vocês olharem ali no canto, realmente vocês podem ser cortados a cabeça por estarem recusando dessa comida que o rei está ofertando. É por isso que ele pediu o quê? Eles falaram, durante 10 meses vamos comer somente legumes. Depois vamos ver se nós vamos estar bem ou não. Então eles falaram, tá bom, então vamos ver. Então realmente eles recusaram as iguarias do rei e comeram somente de legumes. Mas depois de 10 meses, eles estavam bem mais saudáveis, bem mais gordos do que as outras pessoas. Então Deus ajudou a vida deles. Então, se eles não tivessem controlado essa comida, essa alimentação, o Senhor Deus não teria dado sabedoria à vida deles. Então, comer realmente em certos momentos é necessário ter a temperança. Claro que é carne, queremos comer, queremos beber o vinho. Então, como deve ser saboroso as iguarias do rei, como que deve ter vindo coisas tão boas para se comer. Então, mas se olharmos em Eclesiastes, capítulo 17, versículo 10, realmente os servos eles estão realmente servindo o rei para governar bem o país. Então, eles, a cada momento, tem comidas que é preciso comer, realmente, para que assim possa ser bem-aventurado o país. Eles não podem somente comer, se divertir, para se alegrarem, não é assim. Para eles poderem governar bem o país junto do rei, eles precisam ter a energia em seus corpos. Então, para manterem a boa energia, para fazer um trabalho de forma saudável, é por isso que eles precisam comer no momento que é necessário, no momento adequado, quer dizer, que é comer o necessário. Então, assim é bem-aventurado este país. É por isso que nós somos pessoas que estamos encarregados desse trabalho do Senhor Deus. Então, nós somos pessoas encarregadas do trabalho de Deus. Então, nós somos servos do Senhor Deus. Então, nós comemos, bebemos, dormirmos, nós estamos nos divertindo disso e daquilo. Não é fazer do jeito que eu bem entender. Então, não é para a minha própria diversão, minha própria alegria. Então, é para guardar a saúde da minha carne. Eu preciso comer no momento necessário, beber no momento necessário. Isso que é necessário para a minha própria saúde. Para as pessoas pobres, elas realmente, claro que querem comer o que elas querem beber o que elas querem, mas não conseguem, porque são pobres. As pessoas ricas que conseguem fazê-lo. Tem pessoas pobres que somente conseguem comer somente o necessário no mês, e olhe lá. Então, uma coisa que nós precisamos saber muito bem, não é porque somos ricos podemos sair gastando. Tem muitos lugares onde nós precisamos gastar ainda. Então, tudo que eu posso gastar, eu preciso economizar. E mais do que qualquer ponto, realmente ao ver do Senhor Deus, eu preciso utilizar de forma preciosa. Então, isso é temperança. Vamos procurar a palavra de Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23. A partir do versículo 1 eu irei ler. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Se és homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas.
Então aqui ele fala governador. Então governador quer dizer uma pessoa que tem poder, vamos dizer, te convidou para comer. Então você está sentado junto dele para comer. Então você precisa pensar quem é que está diante de você. Então ele convidou, claro, por uma boa vontade em certos momentos. Mas tem vezes que realmente te chamou para te tentar usar a sua vida. Então nós podemos ver Absalão, por exemplo. Absalão, que é filho de Davi, ele tinha o meio-irmão dele e chamou realmente para matá-lo. É por isso que convidou para um banquete e o convidou para comer e depois o matou. Fez ele comer, beber, se alegrar e matou. Então essa comida que ele permitiu de forma enganosa, de forma sagaz. Então se você estiver na frente de uma pessoa que tem um grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Então se alguém permitir um banquete, você não deve cobiçar esse banquete, essas iguarias, porque são comidas enganosas. Então quer dizer que essas comidas enganosas, se nós olharmos bem para isso, então mais do que qualquer outra pessoa, então nós temos as coisas da minha carne, eu quero buscar algo bom para comer, que realmente mexa com o meu paladar. Então, mas isso podemos pensar que realmente pode ser uma comida para enganar a nós mesmos. Então, se nós olharmos o versículo 6, não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele, come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comesses, e perderás as tuas suaves palavras. Então não é para comer a comida do maligno. Então não é para cobiçar as suas iguarias gostosas. Então até o maligno, então realmente as pessoas más, elas realmente te convidarem, você precisa pensar muito bem, por que está te convidando? Então o rico te convida, claro que pode te convidar para boas necessidades, para boas ocasiões, mas também pode ser que não. Então realmente precisamos pensar quem está diante de nós. Então se realmente essa pessoa, tem que ver o que ele está pensando. Então realmente essa pessoa recebeu a salvação ou não, eu realmente não sei como é a vivência dessa pessoa. Uma pessoa que ainda não recebeu a salvação, que não tenha muito tempo, se ele está pedindo ou me entregando algo, for oferecendo algo, eu preciso pensar realmente em recusar também. Então porque tem vezes que ele realmente oferece diversas coisas, mas depois ele quer fazer do jeito que ele bem entender, ele quer usar a sua vida. Então mesmo que ele fale para comer, beber, realmente o coração dele não está junto conosco. Ele fala para comer, beber, mas o coração não está junto. É por isso que nós precisamos observar muito bem. É por isso que nós precisamos vomitar o bocado que comemos. Então perderás as tuas suaves palavras. Então se for um pastor, realmente mesmo que fale coisas muito boas, então se ele come algo que não deveria comer, até essas palavras realmente que suaves, boas que ele disse, realmente elas se tornam vãs. Então quer dizer que todas as coisas que ele fez de bom realmente podem se tornar vãs. É por isso que precisa tomar muito cuidado. Então você comer junto da comida quer dizer que você está em comunhão. Então se você tem a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida, você estar em comunhão. Ali naquele meio, quando nós estamos em comunhão, estamos juntos, reunidos, claro que isso é necessário, isso é algo lógico, mas se nós não tivermos o mesmo coração, isso pode ser algo errado. Então, se nós olharmos para o cachorro Dindo, ele somente come a comida que é dado pelo dono. Vocês sabem disso? O cachorro Dindo,
ele somente recebe a comida do dono que o criou desde pequeno, desde filhote. Então eu ouvi as palavras do irmão que criou um Jindo. Então mesmo o cachorro ele estando com tanta fome, ele só come a comida dada pelo dono. É incrível, não é? Então ele só come algo dado pelo dono. Não come nenhuma comida enganosa que não foi dada pelo dono. Então, isso, se nós olharmos, pode ser uma isca que está tentando nos pescar. É por isso que em certos momentos o diabo ele usa o instinto da nossa carne, que é essas iguarias, a comida saborosa, para nos tentar. É por isso que em relação, nós não podemos cair nesse desejo da comida, realmente, porque nós podemos ver que o diabo veio tentar o Senhor Jesus quando estava com fome. Se olharmos em Gênesis capítulo 9, nós podemos ver após o dilúvio, Noé, realmente ele fez a vinha dele e ele fez o vinho. E a primeira vez ele fez o vinho dele, ele bebeu tanto que ficou embriagado e estava ali deitado, nu. E o filho dele, Cã, vendo o pai nu, e ele foi para dizer para os irmãos Jafé e Sem, dizendo: ah, o pai está nu, está embriagado. Nossa, olha como ele está fazendo. Então os dois irmãos, eles, para não verem a vergonha do pai, eles foram de costas e cobriram o corpo do pai para não vê-la. Até ali estava bem, mas depois que Noé acordou, ele soube disso. E ele amaldiçoou toda a descendência do seu filho Cã. Então ele estava embriagado, estava realmente fazendo muitas vergonhas ali, estava nu, e ele amaldiçoou o seu filho por ter contado essa vergonha do pai para os outros. Então se você está embriagado, pode acontecer um grande problema. É por isso que em Provérbios capítulo 20, realmente o vinho realmente é proibido, mas você se torna arrogante, mas quando você bebe de uma bebida pesada, você se torna totalmente bravo, fica totalmente barulhento, incontrolável. Se olharmos em Provérbios, capítulo 23, vamos procurar a partir do versículo 29. Provérbios, capítulo 23, versículo 29. A partir do versículo 29 até o versículo 39, eu irei ler. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Então, primeiramente, olhando aqui até o versículo 30, aparecem 6 pontos ruins que nós podemos olhar. Para quem são os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causa e os olhos vermelhos? Então, aparece aqui o olho vermelho, a pessoa embriagada. É para aqueles que se demoram perto do vinho, quer dizer que são os alcoólatras, os que estão na bebidice. Então, dentro da família de um diácono que havia recebido a salvação, tinha o filho dele, é um filho maior, realmente virou um alcoólatra. E por fim ele morreu. Então não dá, porque é alcoólatra, realmente ele vive fora de si. Então quer dizer que realmente estão para aqueles que demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Então, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então quando você olha para esse vinho, você acha que é muito bom, você fala: nossa, que incrível, o Senhor que fez o vinho, realmente nas bodas da Galileia. Então, o Senhor Jesus, ele ter feito o vinho,
O vinho é o suco que o Senhor Jesus ele fez. Não é algo cheio de álcool, algo que é para embriagar as pessoas. Então, quando nós fazemos a Santa Ceia, o que nós usamos não é um vinho pesado. Então, nós usamos somente a base do vinho. Então, é por isso que se nós olharmos o versículo 32, ele fala, no fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Aqui ele fala, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tem as pessoas que vão e bebem uma, bebem outra. Então depois que comem, eles falam, nossa, eu preciso, como fala, enxaguar a minha boca, né? Então tirar o gosto. Então, mas se isso se torna um hábito, isso é muito ruim. Não pode ser assim. Então ela é como o quê? Uma cobra que pica, com um basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Então quando você está cheio realmente dessa embriaguez, você faz coisas ruins, coisas estranhas, coisas pecaminosas, mostra sua vergonha. São as pessoas que pecam grandes pecados. Então olhe pessoas que bebem, causam acidentes, que podem matar os outros por conta de bebida alcoólica, como pode causar tantos problemas? Então, versículo 34. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. Então, quem está em cima, realmente no mar ali, no meio do mar, então está realmente no topo do mastro deitado. Então, imagine uma pessoa se balançando lá em cima do topo do barco. Não consegue ficar são da cabeça. Então, para ver tudo trêmulo de um lado para o outro, no mastro. Então, realmente ele não consegue ver o que é precioso, o que é importante. Então, quando uma pessoa está embriagada, tem muitas pessoas que pecam, falam de qualquer jeito, estão embriagadas, eles adulteram, se prostituem, outras pessoas batem nos outros, tem outras pessoas que xingam. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Então, quer dizer que é uma pessoa que está enlouquecida por conta da bebida. Mesmo batendo, ele fala, não dói. Não dói. Então, a bebida é algo que o cristão não deve beber. A bebida traz a vergonha. A bebida mostra toda a vergonha, pode ferir o próximo. Pode levar à morte, pode fazer você morrer também. Então, o diabo ele utiliza essa bebida. É por isso que em Provérbios capítulo 23 ele disse para você não estar próximo daqueles que gostam de bebidas. Não é para fazer amizade das pessoas, você precisa estar longe dessas pessoas. Você precisa se restringir dessas pessoas. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos trocar Provérbios, capítulo 31, versículo 6. Provérbios, capítulo 31, versículo 6. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Então, a bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Então, olhando aqui. Então, o cristão não é aquele que está para morrer, já está vivo. Então, parece que ele está realmente triste, empobrecido, mas ele sempre tem o quê? A alegria dentro de si, ele sempre está em alegria. Então, realmente, aquele que está realmente para perecer, aquele que está amargurado, você precisa dar o vinho, para que ele possa esquecer a pobreza e a miséria que eles têm. O cristão não pode ser assim, o cristão já foi salvo. Se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 em diante, nós podemos ver que os diáconos, os servos da igreja, realmente eles não podem estar próximos da bebida. Aqueles que gostam da bebidice,
seja pastores, anciões, diáconos, não podem. Então, até os irmãos, os santos, não podem ser assim. Então, ele está próximo das bebidas, que ele se tornou um alcoólatra. Realmente você precisa estar longe da bebidice. Então, Efésios capítulo 5, ele disse realmente para estarmos longe da bebidice, porque isso é avareza. Realmente quer dizer que nós precisamos estar realmente cheios do Espírito Santo. Você estar cheio dessa bebidice quer dizer que você faz do jeito que você bem entende, do jeito que você quer. Então, do jeito de antigamente, falar realmente é uma pessoa que deseja, faz o que quer, realmente bebe, realmente deseja as outras coisas, cobiça outras coisas. Ele gasta todos os seus bens com bebida. Tem muitas pessoas que fracassaram por conta de bebida alcoólica. Então, realmente, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Realmente, quem está embriagado não pode estar cheio do Espírito Santo. É por isso que você comer, você beber, existem muitas restrições que devem ser feitas, entenderam? Então, vocês não pensavam muito aprofundado sobre isso, não é? Então, precisa lembrar muito bem sobre comida, bebida, mentalmente, fisicamente, como um cristão. De forma bem preservada, de forma bem corrigida, controlada, nós precisamos viver. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós antes vivíamos no meio do pecado, no meio da nossa carne. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos distinguido de forma sagrada para que nós todos os dias pudéssemos ser renovados para fazermos a sua santa vontade, Senhor. Senhor, enquanto nós estamos vivendo essa vivência de estarmos cheios do Espírito Santo, quando nós seguimos a vontade do Espírito, nós sabemos que o Senhor permite para que nós possamos ter os frutos do Espírito Santo. Senhor, todas as palavras que nós aprendemos, que nós conhecemos, elas são cumpridas no nosso dia a dia, realmente para que possa dar frutos diante do Senhor Deus, para que possam se tornar glórias ao Senhor Deus, nosso Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor fortalece como cristãos diante do Senhor, para que nós possamos viver a sua vida de forma adequada, que nós realmente como cristãos possamos viver a vida adequada diante do Senhor Deus, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.